Presente. Luiz Dias Toffoli, é um caso porque a repetição da semana passada, inquérito 3... Isso não. Daqui. Esse aqui que é do Joaquim que está chegando. Não, é arquivamento também é rápido. Então vamos ao seu caso. 3.114 do Paraná, investigado é MAB, você não está com a palavra. Senhor presidente, cuida-se de inquérito instaurado para apuração da ocorrência interna do delito previsto no 349 do Código Eleitoral, imputado à deputada federal Maria Aparecida Borghetti, em razão de prestação de contas em relação às eleições de 2010 ter sido formalizada mediante apresentação de recibos não subscritos por supostos doadores. É o resumo do relatório. O Ministério Público apresentou o pedido, fez manifestação no sentido de que não há, portanto, crime de falsificação de documento para fins eleitorais. Ante o exposto, requer o Procurador-Geral da República o arquivamento dos autos, sendo o caso de atipicidade, é necessária a manifestação do plenário para acatar o arquivamento, é o que eu trago como no meu voto, acatando, então, a proposta de arquivamento do caso por atipicidade penal. O Tribunal está de acordo, então, determinar o arquivamento por votação. Luiz Joaquim Barbosa, é um caso idêntico aos dois do ano da semana passada, é o inquérito 2.672 do Distrito Federal, que é querente José Orcílio de Souza e Silva e querelado José Abelardo Guimarães Camarinha. Sim. Senhor presidente, Os dois inquéritos. Da minha relatoria, que eu já deixo aqui, foram recebidos. É o 2.968 e 2.969. não, o meu é 2672. Isso que está como 2000. São diferentes. Que foi julgado a semana passada. Não, o de Vossa Excelência é 2.672. Isso. Isso. É o mesmo fato. É o mesmo fato? É o mesmo contexto factual. Não é o mesmo fato, mas é o mesmo contexto. No meu caso, eram informes publicitários Queixa crime, né? publicados na imprensa local. Isso, você está calado. Trata-se de queixa-crime oferecida por José Orcílio de Souza e Silva contra o deputado federal José Abelardo Guimarães Camarinha. O querelante alega que, em entrevista concedida ao Jornal da Cidade, apresentado pela TV Marília nos dias 15 e 16 de outubro de 2007, o querelado dirigiu-lhe agressões verbais, ofendendo a sua dignidade e a sua reputação. Imputou-lhe, assim, a prática dos crimes definidos nos artigos 21 e 22 da Lei 5.250. Nos termos da inicial, aspas, a todo custo, o querelado tenta fazer com que a população acredite que o querelante, José Orcílio, não tem credibilidade para fazer reportagens, matérias e escrever colunas de análise política, por tratar-se de um falso jornalista, manipulador, mentiroso e que dá uma cheirada de cocaína antes de escrever suas matérias. Viciado em drogas, jornalista drogado, mandou a mulher dele comprar droga, preso, condenado por uso de droga, demente, psicopata, terrorista, que tem diploma falso, irresponsável, bandido, biruta. Sustenta que as afirmações difamatórias configuram crime independentemente de se o entrevistado as inventou ou ouviu dizer. E considera que todas as ofensas, aspas, foram insistentes e reiteradamente veiculadas com um só objetivo: ofender a honra pessoal do querelante, o que não é tolerado pelo direito. O querelado, por sua vez, alega que as palavras foram proferidas em razão do mandato parlamentar, estando alcançadas pela imunidade material estabelecida no artigo 53 da Constituição. Sustenta ainda que o querelante, dias antes, vinha atacando o querelado de forma imoderada, em especial a atividade parlamentar do querelado,
fato que pode ser comprovado pelas inúmeras queixas-crime propostas pelo querelado contra o querelante. Alega ainda tratar-se de retorção imediata às alegadas injúrias que lhe teriam sido desferidas pelo querelante, que manteria alta beligerância contra o querelado e sua família, e não raras vezes, aliás, de forma rotineira, em quase todos os dias, o querelante ofende, se não o querelado, sua família. Destaca que seus filhos, Vinícius e Rafael, já obtiveram sentenças definitivas contra o querelante para estancar as ofensas, embora de forma incessante não pare com as ofensas, mesmo com imposições de multas. Salienta que também o querelado já obteve liminar contra o querelante em tutela inibitória e que atua o querelante ao arrepio das ordens judiciais, mantendo a rotina de ofensas. Por fim, sustenta que, aspas, a ofensa proferida pelo querelante dias antes teria sido contra o mandato de deputado federal do querelado, dizendo que é um inativo no Congresso e ataques de forma pessoal. A tramitação deste inquérito ficou suspensa durante a vigência da liminar deferida por esta Corte na DPF 130. Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.250, os fatos passaram a ser enquadrados, a ter enquadramento legal exclusivamente nos artigos 139 e 140 do Código Penal. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo recebimento da queixa em relação ao crime de difamação e pelo reconhecimento da prescrição em relação ao crime de injúria. Este é o relatório. Constaria aqui uma intervenção do Dr. Cristiano Souza Madeira. Está presente? Vossa Excelência, então, prossegue. Bom, em primeiro lugar, considero que os fatos preenchem formalmente os tipos objetivos dos artigos 139 e 140 do Código Penal, podendo ser classificados em tese como crimes de difamação e injúria. Relativamente à injúria, eu entendo que incide a prescrição com base no artigo 109, inciso 6 do Código Penal. Quanto à difamação, por se tratar de parlamentar federal, para que a queixa-crime esteja em condições de ser recebida, é preciso que se analise, além da tipicidade da conduta, se ela possui vínculo com o exercício do mandato parlamentar. Isso porque a Constituição da República atribui imunidade material aos parlamentares por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, ainda que a conduta constitua crime, em tese, o deputado federal não responderá penalmente por força do artigo 53, caso haja essa vinculação. No caso, considero que as ofensas contra a honra do jornalista estão relacionadas ao exercício do mandato, razão pela qual verifico o nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente ao ofício parlamentar, de outro. A diferença deste inquérito em relação aos julgados, aos que eram para ser julgados na semana passada, é que o querelado, no vídeo juntado aos autos deste processo, claramente respondia a críticas anteriores feitas pelo jornalista ao seu desempenho na Câmara dos Deputados e ainda a reportagens de autoria do querelante durante as eleições realizadas no ano anterior, em que o autor afirmava, dentre outras coisas, que o deputado querelado estaria inelegível. Portanto, os fatos não guardam relação com a entrevista analisada nos inquéritos 2968 e 2969.
entrevista essa concedida em 28 de março de 2010, cujo conteúdo não estava relacionado ao exercício do ofício parlamentar. Neste inquérito, as agressões ocorreram em resposta a diversas reportagens de autoria do querelante, citadas a todo momento na manifestação do deputado federal, no vídeo anexado à inicial, e que tinham por objeto justamente o desempenho político do deputado, com a aparente meta de influir no ânimo do eleitorado. Como eu esclareci, uma das reportagens jornalísticas exibidas pelo deputado querelado durante a entrevista aqui impugnada trazia a seguinte manchete de autoria do querelante, aspas, Camarinha inelegível até 2009 e Vinícius Cassado quer PRE, fecha aspas. No caso, o jornal acabou sendo impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de circular, já que seria publicado no dia das eleições com evidente capacidade de prejudicar o resultado. O querelado refere ainda, durante a entrevista impugnada na inicial, reportagens de autoria do querelante ofendido, em que este o acusava de possuir em sua casa mais de 50 milhões de reais em espécie. Portanto, considerado todo esse contexto envolvendo a entrevista aqui impugnada, em que o querelado vincula as agressões à defesa do seu mandato e desempenho do ofício parlamentar, eu entendo que as ofensas à honra do jornalista estão, neste caso, ao abrigo da imunidade material estabelecida no artigo 53. Cito jurisprudência da Casa, em especial o RE 140, 869, Mandado de Segurança, relator para o acordo do ministro Maurício Correia, e o inquérito 1958, redator para o acordo, o ministro Aires Brito. No mesmo sentido, em decisão da lavra do eminente ministro Aires Brito, foi rejeitada a queixa-crime oferecida no inquérito 2902, em que o querelado ofendeu o querelante, dizendo que ele era um homem público que nunca obteve nenhum voto sequer e nem possui prestígio algum